Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os malefícios das telas nas vidas dos pequenos, das crianças, especialmente dos bem menorzinhos, até os 2, 3 anos de idade. Eu me chamo Lohane e sou professora há mais de 10 anos, venho pesquisando sobre esse assunto e quero compartilhar com você para que você possa educar os seus filhos, seus netos, educar as crianças que estão ao seu redor, para as irmãs e irmãos mais velhos, para que possam, da melhor forma, educar as crianças e dar o melhor que vocês puderem para elas. Bom, eu vou começar falando a respeito do que é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria com relação às telas para as crianças. E quando me refiro a telas, eu me refiro a qualquer tipo de tela, celular, tablet, computador, televisão, desenho, todo tipo de tela, exposição à tela para as crianças, ok? Então, de 0 a 2 anos de idade, a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que essas crianças tenham nenhuma exposição a telas. 0. Nada de tela, nada de celular, nada de tablet, nenhum tipo de joguinho, nada para distrair. O total de tempo que essas crianças de 0 a 2 anos de idade pode passar expostas às telas é 0, nenhuma exposição. A partir dos 2 anos de idade até os 5 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que as crianças tenham um total de 1 hora por dia em exposição a telas. Apenas 1 hora por dia. E sem exposição a nenhum tipo de jogo violento. Dos 6 aos 10 anos de idade, é indicado que as crianças não possuam TV no próprio quarto ou computador no próprio quarto, que elas não é indicado que elas tenham livre acesso à internet, a YouTube, a qualquer tipo de exposição à tela deliberadamente, em que não haja algum tipo de controle. Então não é indicado. E por que não é indicado? Para justamente que elas não estejam vulneráveis a nenhum tipo de conteúdo inapropriado enquanto estão online. E para os adolescentes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é indicado que eles não estejam isolados o tempo todo trancados no quarto, com o celular na mão, com o computador, jogando jogos online. É indicado que não haja esse tipo de isolamento, mas que haja um balanceamento, um balanço, um equilíbrio entre a vida escolar, entre esportes, entre a vida ao ar livre, entre o jogo, o uso de dispositivo, os estudos e o uso das telas, o uso dos dispositivos. Isso tudo que eu te falei, isso tudo que eu acabei de dizer, é o que é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos malefícios que essas telas podem causar, principalmente nos pequenos, nas crianças de 0 a 2, 3 anos de idade. Já é sabido pela comunidade científica e já é reconhecido que o alicerce de uma sociedade produtiva de sucesso começa na primeira infância. E a primeira infância vai dos 0 aos 3 anos de idade. Nessa idade, até os 2 anos de idade, a gente sabe, é estudado, e a gente entende, a comunidade científica, os médicos, eles já estudaram e viram que as crianças nascem com o dobro de neurônios que um adulto. O dobro de neurônios. E por que será que as crianças nascem com tantos neurônios assim? Até os 3 anos de idade, as crianças aprendem de uma maneira que nunca no resto da vida delas ela vai aprender. Então, dos 0 aos 3 anos de idade, as crianças aprendem muito, aprendem de forma rápida, por causa dessa quantidade de neurônios que elas possuem. E essa forma de aprendizado, essa forma de descoberta do mundo, essa forma de entender, de ver, esse desenvolvimento dos sentidos, ele não se dá dessa mesma maneira em nenhuma faixa etária.
Dos 10 aos 13 anos, não acontece da mesma forma. Dos 20 aos 23, não acontece da mesma forma. Acontece dos 0 aos 3 anos de idade. A criança é um ser naturalmente curioso, isso a gente já sabe. Um bebezinho, ele vai crescendo, ele vai vendo o mundo, ele vai olhando, ele olha o papai, ele olha a mamãe. Se você der uma colherzinha de pau pro bebezinho, ele vai se distrair com aquela colherzinha de pau, ele vai bater, ele vai fazer o som e aí ele vai começar a perceber. Isso é o desenvolvimento natural de um bebê, o desenvolvimento natural de uma criança. A criança já é naturalmente curiosa. E ela é naturalmente curiosa justamente porque é na primeira infância que ela tem um aprendizado enorme por causa desses neurônios a mais que ela possui. Esses neurônios a mais, isso se chama neuroplasticidade. É a conexão entre os neurônios. Essas conexões que são feitas e que estimulam e que, na verdade, são a causa do aprendizado das crianças. Aos 3 anos de idade, há uma poda natural no nosso próprio organismo desses neurônios. Aqueles que não foram utilizados, eles são podados, eles são descartados pelo nosso próprio organismo. É assim que funciona, aos 3 anos de idade. Então, pensa comigo, se uma criança que nasce e ela não tem estímulos, ela não vai se desenvolver, ela não vai desenvolver os estímulos. Uma criança que nasce e é colocada dentro de um quarto escuro e ela vive lá, provavelmente ela não vai desenvolver o sentido da visão, porque não há necessidade, ela não precisa se esforçar para ver, para enxergar. Da mesma forma que uma criança, quando ela nasce, ela é colocada dentro de um lugar, um espaço silencioso, muito provavelmente ela vai ter uma audição fraca, ela não vai desenvolver o sentido da audição como deveria. Assim que funciona. Bom, quando uma criança nessa faixa etária é exposta a telas, existe uma poda natural desse desenvolvimento. Há uma poda natural dessa curiosidade da criança, porque ela não precisa se esforçar. Ela não precisa se esforçar para ver o mundo, ela não precisa se esforçar para observar, ela não precisa aguçar a própria curiosidade, porque ela está recebendo estímulos externos o tempo inteiro. Quando ela está de frente numa tela, ela está recebendo aqueles estímulos, aquela luz, aquelas cores, aquele estímulo, ele vai entrando na mente da criança. E ela não precisa fazer nenhum tipo de esforço. O esforço interno acaba não acontecendo, porque tudo que ela recebe, aquilo é muito fácil, é muito tranquilo para ela ver, né? Isso acaba podando a curiosidade da criança natural, acaba podando o desenvolvimento dela. Todos aqueles neurônios que ela nasceu para utilizar, para aprender, para crescer, para se desenvolver da forma mais plena, da melhor forma possível, ela acaba não utilizando tanto assim, porque ela não precisa estimular. Ela é o tempo inteiro estimulada por esses vídeos, pelo joguinho, pela explosãozinha que aparece, pelas recompensas que ela tem naqueles jogos que ela assiste, que ela joga, pelos vídeos, pelas musiquinhas. Isso, na verdade, não ajuda no desenvolvimento da criança, especialmente nas crianças na primeira infância, de 0 aos 2 até os 3 anos de idade. Isso não ajuda, isso, na verdade, atrapalha. A exposição às telas até os 3 anos de idade também prejudica a atenção da criança. E aí eu vou te explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com prejudicar a atenção. A atenção é como se fosse o porteiro na nossa memória. Então a nossa atenção, ela é como se funcionasse como uma portinha na nossa memória, deixando entrar o que é importante, o que é aprendizado, o que vai ser utilizado, e deixando de fora o que não serve, o que é superficial. Quando uma criança é exposta às telas o tempo inteiro, ela acaba tendo a sua atenção afetada. E ela funciona na base da recompensa, no que dá prazer, e não no seu próprio esforço para alcançar alguma coisa. Então uma criança, ela começa a se esforçar, ela quando é um bebezinho,
E aí ela aprende a virar na cama, e aprende a forçar a coluna e ficar ereta, e aprende a engatinhar, e depois ela vai ouvindo os sons, até que uma hora ela repete mamãe, mamãe. Quando ela fala mamãe, ela vê que a mamãe dela vem, a mamãe fica feliz, a mamãe sorri, papai da mesma forma, e começa a falar, e juntar as letras, juntar os sons, juntar os fonemas, e criar palavras, e criar um vocabulário, e começa a pedir água. É assim que funciona, é um desenvolvimento gradativo. Quando a atenção está desregulada, ela acaba não sabendo o que focar, não sabendo porque foca e acaba perdendo o foco. A memória acaba sendo prejudicada, então causa malefícios na memória da criança. Além do desenvolvimento que acaba sendo tardio, desenvolvimento na fala, desenvolvimento depois tardio, para quando vai para a escola para escrever. E aí a gente vai falar mais especificamente a respeito disso. As crianças acabam não filtrando as informações que são necessárias. Elas acabam não prestando atenção no que se deve realmente prestar atenção. E acabam funcionando muito na recompensa, no sistema de recompensa, né? E a gente sabe que na vida nem tudo é recompensa, né? A gente não vai ser recompensado por tudo que a gente faz, pelo menos não aqui nessa terra. Nós sabemos que a nossa perspectiva como cristãos é uma perspectiva eterna, né? Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, a nossa perspectiva é essa. Então, até isso, desde pequeno, deve ser ensinado para as crianças. Isso precisa ser ensinado para os nossos filhos, para os netos, para os irmãos, para os sobrinhos. Nós precisamos nos atentar ao que realmente é importante na vida dos pequenos. Nós sabemos que existe um desenvolvimento da tecnologia hoje em dia. Eu estou aqui, estou falando com você que está aí em qualquer lugar desse mundo, através desse vídeo, e a gente consegue compartilhar informações. Sabemos, isso é um avanço maravilhoso, né, da tecnologia. As pessoas conseguem se falar de diversos lugares do mundo. Mas nós também sabemos que a Bíblia nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, os adultos, os pais, os avós, os responsáveis por crianças, eles precisam entender que muitas coisas não convêm aos pequenos. E o uso de telas é uma delas. Para crianças pequenas, a própria Associação de Pediatria Brasileira, eu já te dei dados, isso não é da minha cabeça. São médicos que disseram isso. Eles mesmos dizem que não é bom, não é na verdade, prejudicial aos pequenos. Então nós como adultos devemos entender isso, perceber isso e fazer o melhor para educar os pequenos, para educar essas crianças. Ainda tem mais alguns malefícios que eu queria passar para você, como por exemplo o aumento da ansiedade. As crianças acabam ficando mais ansiosas quando elas usam o celular. E elas acabam achando tudo muito chato, sabe? Eu preciso do celular para brincar. E aí os maiorzinhos, 6, 7 anos, 9, 10, preciso do celular porque não tem nada para fazer. Mas como assim não tem nada para fazer? Eu não fui criada na era de celular. E eu tinha muita coisa para fazer. Era brincar de soltar cafifa, era bola de gude, era peão, era pique-pega, era pique-esconde, era boneca, era fazer comidinha de lama para dar para as bonecas e às vezes até comer um pouco, que a gente fazia quando criança. Não é verdade? Isso é estimular a criatividade, isso é estimular a imaginação. É disso que as crianças precisam. Elas precisam estimular a própria criatividade, estimular a própria imaginação. Muitas vezes a gente pensa que, nossa, o meu filho ele é tão inteligente, ele dá um banho em mim, ele já pega o celular, ele já mexe, ele já faz. Isso não demonstra. Isso daí é uma coisa simples de fazer, pegar e clicar, isso é fácil. Difícil é criar uma narrativa com começo, meio e fim. Difícil é criar uma história, imaginar e falar o começo da história e falar sobre os personagens nela e criar e falar seres imaginativos como os dragões, e as crianças começam a inventar, porque esses são os contos de fada.
É assim que acontece. As crianças, elas precisam desse estímulo. Elas precisam aprender a exercer, utilizar, estimular a própria criatividade. Porque depois, quando elas crescerem, elas precisam saber contar a sua própria história. Elas precisam poder olhar para trás e lembrar, e entender, e saber. Elas precisam entender, como adultas, contar um testemunho, contar o que Deus fez na vida delas. E é assim que elas aprendem, desde pequenas, desde crianças, desde bebês. A gente às vezes pensa, meu filho ainda é muito bebê, ele não entende. Entende sim. Existem estudos que dizem que os bebês, eles ouvem a voz da própria mãe, eles já conseguem identificar os sons. Mas mesmo antes disso, a gente já tem a Bíblia que nos prova isso. A própria Bíblia nos prova que na passagem, quando Maria vai visitar Isabel, e Maria estava grávida, Isabel também, e a gente consegue ver ali naquela passagem que o ventre delas foi cheio do Espírito Santo. Eram apenas bebês, eram apenas seres em formação dentro de um ventre, e foram cheios do Espírito Santo. E o que mais nós podemos querer dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos netos? Nós queremos que eles sejam cheios do Espírito Santo. É isso que nós queremos. Essa é a melhor oração, o melhor pedido que nós podemos fazer. Que sejam cheios do Espírito Santo. É isso que nós também queremos ser. Mas para que isso aconteça, enquanto estão debaixo da nossa responsabilidade, nós somos os responsáveis por ensinar isso. Nós somos os responsáveis por mostrar a eles e dizer o que é melhor para eles. Mas o meu filho não gosta. Ele fala que ele não tem nada para fazer, ele não quer, ele fica irritado. Bom, mas quem é o adulto, né? Quem é que dita as regras? Quem é que sabe o que realmente é melhor? Né? Não tem aquela história que a mãe sempre fala: poxa mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo? A minha mãe sempre me falava isso, e eu creio que muitas outras mães também dizem. Então assim, você não é todo mundo para sair, você não é todo mundo para fazer o que quer, mas na hora do celular não tem problema, você pode ter um celular. Então nós precisamos ser consistentes, né? Nós precisamos ser diligentes na educação dos pequenos, das crianças. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera dos adultos. Toda vez que uma família recebe um bebê, recebe uma criança, está recebendo uma bênção. Uma bênção. A palavra diz que feliz é o homem que tem a aljava cheia dessas flechas. Essas flechas são as crianças, são os filhos. Então são bênçãos. Quem dá o mistério da vida? A vida é um mistério. Como que se dá a criação de uma vida num ventre? A formação dos ossos? É Deus. Não tem explicação. A humanidade não consegue explicar. Os médicos estudam, mas eles não conseguem explicar. Porque é Deus que dá. E nós precisamos, como adultos, orientar essas crianças. A palavra nos diz: ensina o filho no caminho que deve andar, e quando crescer nunca se desviará dele. Nós confiamos nessa palavra, nós entendemos assim, então nós devemos fazer conforme a palavra nos manda fazer. Existem alguns outros malefícios também. As crianças acabam tendo uma irritabilidade, começam a ficar meio agressivas, elas não conseguem se sentar e olhar para um outro ser humano, olhar para o rosto, ver, identificar, conversar, porque as telas acabam viciando. A verdade é essa. Funciona no cérebro como na mesma área, o estímulo das telas funciona na mesma área do cérebro que o estímulo às drogas. É na mesma área. Libera hormônios, libera dopamina no cérebro, que é o mesmo tipo de hormônio liberado quando uma pessoa utiliza as drogas. Então há um tipo de vício real que acontece no organismo da criança. Também atrapalha o sono. Atrapalha o sono, atrapalha a alimentação. Nós somos seres humanos que funcionamos, de dia, e à noite a gente dorme, descansa. Dentro do nosso organismo existem hormônios que são liberados em certos horários para fazer com que a gente acorde e também para fazer com que a gente durma. No meio da noite, sim, mais para o amanhecer, o nosso corpo começa a liberar um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio faz com que a gente
comece a entrar nos estágios mais leves do sono e a gente acorde, né? A gente se levante para um novo dia. E no pôr do sol, no decorrer da noite, quando já está chegando na hora de dormir, o nosso corpo libera um hormônio chamado melatonina. Não é melanina da pele, é melatonina. E esse hormônio é chamado hormônio do sono. E ele é liberado no nosso organismo para fazer com que o nosso sono seja aquele sono que alimenta, que realmente faz com que a gente descanse, que revigora as nossas forças. Quando a gente está o tempo inteiro com o celular na nossa frente, assim com as crianças também, esse celular está emitindo luz pelos nossos olhos, para o nosso cérebro, que acaba entendendo que ainda não está na hora de dormir. E aí acaba não liberando o hormônio que é necessário para que a gente durma e descanse. E quando a gente vai dormir, a gente já dorme cansado e acorda cansado. A gente não tem um sono que alimenta, um sono que descansa. Ou dorme mal, acorda de madrugada, levanta, perde sono, tem insônia. Isso acontece com as crianças, atrapalha o sono, porque não foi feita uma higiene do sono. E a higiene do sono é tirar as telas, tirar o celular, fazer com que o nosso cérebro comece a funcionar mais devagar, já induzindo ao nosso sono para que a gente consiga dormir. Quando as crianças estão expostas a esse tipo de estímulo o tempo inteiro, isso acaba atrapalhando o funcionamento orgânico do próprio corpo, o que atrapalha o sono, atrapalha a alimentação. Muitas vezes a gente vê os pais colocam o celular e pega a colher e bum, enfia na boca da criança. A criança tá lá, não sabe nem o que tá comendo o que, não sabe nem o que é, só tá recebendo. Como que a criança vai ter uma alimentação saudável nos anos posteriores, se ela foi introduzida à alimentação dessa forma? Como ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem entende, ela não está nem vendo, ela não sabe nem o que é comida, o que é leite, o que é fruta, o que é verdura. Isso traz consequências, além das consequências que são ainda relacionadas à facilitação, por exemplo, ao incentivo à sexualidade precoce. Quantos vídeos a gente vê de crianças sexualizadas, hipersexualizadas nos aplicativos da internet? São muitos. Isso não pode ser considerado normal, isso não é normal. A criança, ela precisa ser inocente. A gente hoje em dia, com o advento da tecnologia, da medicina, da ciência, a gente consegue ganhar anos de vida. Se a gente tem uma doença que antigamente não tinha cura e hoje tem, nós ganhamos anos de vida. Mas ninguém nunca vai ganhar um ano na infância. Ninguém ganha um ano para ser criança. A gente é criança enquanto a gente é criança. Uma vez que a infância termina, Ninguém volta a ser criança. Então nós devemos proteger as nossas crianças enquanto nós pudermos. Nossas crianças precisam ser crianças. Elas precisam ser crianças. Devemos proteger a inocência dos pequenos. E isso cabe a nós, adultos, pais, irmãos mais velhos. Se existe algum tipo de possibilidade, e que não é remota, é uma possibilidade que é muito fácil de acontecer. Se existe algum tipo de possibilidade das crianças terem contato com conteúdos inadequados, não tem motivo para que a gente permita isso. Não há motivo para que permitamos isso. Nós precisamos ser conscientes. Precisamos proteger os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos mais velhos. Depende de nós. Nós precisamos ter essa consciência. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso com você. Existe um versículo na Bíblia que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Se nós quisermos ser sábios, se nós quisermos ter sabedoria, se nós quisermos ter entendimento, o princípio disso é temer ao Senhor. O princípio disso é conhecer o santo, o nosso Deus. É temer, é respeitar, é conhecer as Escrituras,
é saber o que o nosso Deus falou. Platão um dia disse que o objetivo da educação é ensinar a desejar o desejável. Eu vou repetir. Platão disse que o objetivo da educação é ensinar a desejar o desejável. E o que é desejável para nós? A vida eterna. Para nós, o que é desejável é encontrar o nosso Senhor. O que é desejável para nós é ter uma comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai, com aquele que nos viu no ventre da nossa mãe, com aquele que nos formou de forma maravilhosa, formou os nossos ossos. É estar em comunhão com Ele, é estar em comunhão com o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que está em nosso meio e habita em nós. É estar em comunhão com o nosso Jesus, aquele que abriu mão de toda a sua glória, de tudo que Ele tinha, para se tornar homem, se sacrificou, morreu numa cruz por nós, por amor. Isso é desejável para nós. Ter a vida eterna é desejável para nós. Dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, isso é desejável para nós. A educação é ensinar a desejar o desejável. Educar as nossas crianças é ensinar a elas a desejarem comunhão com o Pai. É ensinar a elas a desejarem a eternidade. É ensinar a essas crianças a desejarem ter comunhão com Jesus Cristo. Pensar no que é eterno. Pensar no que vem do alto. Agir com integridade. É ensinar as crianças a desejarem isso. Isso é educar. Muitas vezes é dizer não. Muitas vezes é dizer não. Às vezes educar é dizer mais não do que sim. Porque é assim que funciona. Nós somos todos seres humanos, pecadores, e as crianças não estão diferentes disso. Elas fazem birra, elas reclamam, elas não querem dividir, elas são egoístas. Cabe a nós educá-las, ensiná-las a desejar o que é desejável, a se portar conforme o que é desejável, a entender a palavra de Deus. As crianças entendem, elas são inteligentes, elas vão entender. O Espírito Santo orienta, o Espírito Santo mostra. Nós sabemos que muitas vezes a gente pensa que as crianças não entendem, mas elas entendem sim, elas sabem. Cabe a nós ensiná-las o caminho correto. Cabe a nós ensiná-las o que é correto, o que é certo, o que é íntegro, o que Jesus mandou que fosse ensinado. Mais uma vez, ensina a criança o caminho que deve andar, no caminho, e ela não vai se desviar. Mas é preciso ensinar, é preciso estar no caminho com ela, é preciso mostrar, é preciso paciência. Existe uma frase, eu não me lembro agora de quem é, mas que diz que as crianças não dão trabalho, elas são o trabalho. E de fato, as crianças são o trabalho. Elas merecem a nossa atenção, elas merecem o nosso carinho, elas merecem o nosso amor, elas merecem o nosso sim, elas merecem o nosso não. Elas são o trabalho, elas são os nossos futuros médicos, futuros advogados, futura igreja de amanhã. São as nossas crianças de hoje. Por isso hoje, depois de tudo isso que você ouviu aqui, você possa refletir acerca do que você pode fazer de melhor para os seus filhos, acerca do que, se realmente vale a pena, todos esses prejuízos que essa criança vai ter no futuro, todos os perigos que ela pode estar correndo, e estando em contato com elas o tempo inteiro, se eles ficam, se eles têm esse contato, em relação aos benefícios que elas podem ter tendo uma educação longe dessas telas, o máximo de tempo possível. Pense sobre substituir as telas por brincadeira, por jogo de tabuleiro, por massinha, por livros, por bonecas, por carrinhos, por brincar de pique, por brincar na chuva, por soltar pipa, brincar na lama. Pensem se
que é prejudicial e o que é benéfico para os seus filhos e façam as escolhas que lhes melhor parecerem. Eu agradeço a sua atenção e espero que você possa compartilhar esse conteúdo, refletir acerca das suas práticas e que nós possamos sempre fazer o melhor pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos irmãos, pelas crianças que estão ao nosso redor. Muito obrigada.